Peço licença para adentrar no recinto do seu lar com mais uma live no Face Igreja Assembleia de Deus Jaguapitã. É uma alegria muito grande poder entrar no seu lar com mais esta transmissão. Hoje nós estaremos ministrando um estudo bíblico que tem como tema 10 promessas da fé. Deus tem uma palavra para a sua vida. Você que já está se conectando com o nosso Face, esteja mandando a sua mensagem. Se você não mora aqui em Jaguapitã, aonde quer que seja que você more, qual a cidade, qual o estado, você mande o seu nome e o nome da sua cidade. E nós vamos estar no decorrer desta transmissão, fazendo os agradecimentos ao vivo pela sua participação. Nós estaremos neste momento ministrando uma palavra de oração. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nos aproximamos, Senhor, na Tua presença, elevamos a nossa voz ao Teu trono de glória e de majestade, em o nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós suplicamos a Ti, ó Pai, as bênçãos do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada irmão, irmã, jovem ou criança que estará assistindo esta transmissão, estará assistindo esta live. Deus, eu venho abençoar cada lar, eu venho abençoar a cada família, venho suplicar, meu Deus, a bênção do Senhor nosso Deus sobre a nação brasileira. Venho suplicar a bênção do Senhor em favor do presidente Jair Messias Bolsonaro e de sua família. Venho suplicar a bênção em favor dos ministros que estão ali, Senhor, fazendo parte da equipe do governo federal. Venha dar sabedoria, Senhor, a cada ministro, para que eles venham estar, Senhor, ali, trabalhando junto ao presidente da República, para fazer o melhor pela nação brasileira. Meu Deus, eu venho suplicar a bênção do Senhor em favor do Congresso, dos deputados federais. Eu venho suplicar em favor do Senado, em favor dos senadores. Eu venho suplicar a bênção do Senhor em favor do STF. Deus, dê a cada ministro sabedoria para julgar, Senhor, as causas. Meu Deus e meu Pai, eu venho suplicar em favor dos estados da Federação Brasileira, os 26 estados e mais o Distrito Federal. Venha dar sabedoria aos governadores de estado. Eu venho suplicar em favor dos prefeitos nas 5.570 cidades espalhadas por todo este território. Dê a cada prefeito sabedoria, Senhor, para administrar os problemas de cada cidade, meu Senhor. Venha abençoar os vereadores também em todo o território nacional. Meu Deus e meu Pai, eu venho suplicar, Senhor, que o Senhor venha dar a bênção do Senhor sobre Israel, pois a Tua palavra diz: orai pela paz de Jerusalém. Ah, Senhor, o Senhor tem promessa de bênçãos para aqueles que abençoarem Israel. Meu Deus e meu Pai, o Senhor disse: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão e serão abençoados aqueles que orarem por Israel. Senhor, que nenhuma arma que for apontada
apontada para Israel, nenhum míssil que for direcionado a Israel, nenhuma língua que se levantar contra Israel venha prevalecer, mas o Senhor venha condenar, que haja paz dentro dos muros de Jerusalém e prosperidade nos seus palácios. Em o nome de Cristo Jesus, eu suplico, Senhor, estas bênçãos para a sua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amados e meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande para mim estar mais uma vez aqui, com mais uma transmissão. Quero já agradecer o querido irmão Nilson Roberto Pérez, ali da igreja de Içara, e eu fico muito feliz as notícias que tive do filho do irmão Nilson Daniel, que sofreu um acidente muito grave ali na BR, na saída do sítio do seu pai, e estava indo para a cooperativa, levaram uma carga de grãos, e junto com ele no caminhão um senhor dono do sítio, e uma carreta veio e chocou-se contra o caminhão do Daniel, e as pessoas que viam a situação da cabine do caminhão e da carreta, todos diziam que os motoristas de ambos os veículos haviam morrido, e para a glória de Deus, o filho do irmão Nilson já está em casa, teve quebradura nas duas pernas e um braço, e infelizmente o motorista da carreta veio a óbito no dia seguinte. Estamos em oração pelo Daniel, e quero agradecer ao cantor Jonathan Misael Antunes de Lara, ali na cidade de Astorga, que está também fazendo parte desta live. Estará terça-feira próxima, se Deus assim o permitir, cantando aqui na próxima live. Quero também agradecer ao meu mano, pastor Manuel Chaves, e a sua família, a sua esposa Vera, aos seus filhos, o Rony, o Ranieri, e que Deus venha abençoar grandemente a vida dos meus sobrinhos, Ranieri, Rony, e eu agora acabei esquecendo o nome do outro. Peço aí ao Manuel pôr o nome dos meninos aí, para que a gente possa estar mandando um abraço a eles aqui ao vivo nesta live. Deus abençoe a irmã Adriana Souza, que está ali em Paraíso do Norte, assistindo esta transmissão. A minha querida esposa, irmã Elizabeth Crepaldi, que Deus abençoe a vida dela. A minha sogra, irmã Silvani. Quero agradecer também aos meus filhos, o Alisson e o Whindersson. Quero agradecer também a nossa querida filhona Josi Carvalho, que está sempre assistindo às transmissões, ao seu esposo, que Deus abençoe o Fábio, a Miriam e a Gabriela. Quero agradecer também a irmã Franciele Barbosa dos Reis, que está também fazendo parte desta transmissão. Que Deus abençoe ao seu esposo Rodrigo e ao seu filho Cauã. Quero agradecer aqui ao jovem Alisson, que está aqui na filmagem, na transmissão do vídeo e do áudio desta live. Amados e queridos, quero convidar nesse instante a nossa querida irmã Joana Marinoni, que vai estar apresentando um louvor de adoração ao Senhor nosso Deus. Você que for chegando agora na transmissão desta live, mande a sua mensagem, escreva o seu nome, o nome da sua cidade, e mande para nós, que após o louvor nós estaremos fazendo os demais agradecimentos. Com todos, nesse instante, a nossa irmã Joana Marinoni, adorando o precioso nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar esse Deus nesta noite, esse Deus maravilhoso, que tudo pode, né? Aleluia.
Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus maravilhoso te escolheu, de bênçãos sem medidas te encheu e te chamou de filho da herança. A bênção de Abraão também é tua, a mesma promessa continua. É Deus quem honra a fé e a esperança. Mas todos os que foram escolhidos, foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardado por um Deus que nunca falha. Dia da humilhação e da finda, prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Oh, aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai visitando cada coração, Senhor, nesta noite. Vai abençoando cada lar, cada família, Senhor, meu Deus. Oh, aleluia. Mas todos os que foram escolhidos, foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardado por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação e da finda, prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. O dia da humilhação e da finda, prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Aleluia, Deus, glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Deus abençoe a nossa querida irmã Joana Marinoni por este abençoado louvor.
Quero agradecer a jovem Camila Gonçalves, que também está fazendo parte desta transmissão. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, Camila, ao teu pai, o nosso querido irmão Vando, a sua mãe, irmã Maria, também o seu irmão André, e esposa e filha. Quero agradecer a irmã Ivonete Magalhães, ali na cidade de Arapongas. Esta irmã é uma bênção, uma mulher de Deus que mora ali na cidade de Arapongas há muitos anos e congrega ali na igreja sede. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã Ivonete Magalhães. Quero agradecer também a irmã Lene Mota. Que Deus abençoe a sua vida, Lene, ao seu esposo Nelson e também a sua filhinha Gabi e o seu filhinho. Que Deus abençoe grandemente também a vida da irmã Laudiceia Almeida, esposa do evangelista Joel. Que Deus abençoe a este casal e também aos seus filhos. Quero agradecer a irmã Gerciana Honorato de Souza dos Reis e também agradecer pela participação nesta transmissão. Que Deus abençoe você, irmã Gerciana, e ao seu esposo e também ao seu filhinho. Quero agradecer ao querido irmão Antoniel Mota, que sempre está conectado ao Face da Igreja Assembleia de Deus Jaguapitã. Quero agradecer a minha mana Eroni Chaves de Almeida. Quero também agradecer ao seu esposo Hernani, a sua filhinha Isabelle, que estão ali em Brasília, sempre conectados com a live. Quero agradecer aqui ao evangelista Luiz Lourenço Martins, que também está fazendo parte desta transmissão, esse querido irmão, nosso conterrâneo ali do Rio Grande do Sul e que mora na cidade de Curitiba. Ele está fazendo parte desta live e que Deus venha abençoar grandemente a vida do evangelista Luiz Lourenço Martins, da sua esposa e também das suas filhas, genros, netos. Que Deus abençoe a tua família. Muito obrigado. Quero agradecer também a nossa querida irmã Ângela Massaruti e também o seu esposo, o nosso querido irmão Galdino Massaruti, que está fazendo parte desta transmissão. Quero agradecer o evangelista Joel Batista de Lima, esposa da nossa irmã Laudiceia, que está também fazendo parte desta transmissão. Agora estarei aqui, vendo aqui, temos mais pessoas, estamos abrindo aqui, para que nós possamos ver aqui as demais pessoas que estão fazendo parte da transmissão desta live. O irmão, querido irmão Rafael Afonso, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e ele pede oração pelo seu pai Rubens Afonso, que continua na UTI. Porém, hoje o médico já estava tirando os sedativos para ver como ele irá acordar, mas nós vamos estar intercedendo no decorrer, no final desta live, e vamos crer no milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar ministrando no final deste estudo, desta palavra, uma oração de fé, uma oração em favor de milagres, uma oração em favor de cura divina para todos os nossos queridos irmãos que estão fazendo parte desta transmissão. As pessoas que forem chegando após agora o início da palavra, deixe o seu nome e o nome da sua cidade, e nós estaremos no final fazendo os últimos agradecimentos. Amados, nós vamos nesta noite fazermos um momento de reflexão numa palavra que tem como tema 10 promessas da fé.
Queridos, o dom da fé operar na vida de Paulo, nós podemos ver isto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, do versículo 8 e o versículo 9, a Bíblia diz: vendo que tinha fé para ser curado. Como é que Paulo viu a fé? Algo que é abstrato naquele homem. Paulo não só viu fé no enfermo, como também possuía o dom da fé. A fé é sem dúvida um dos tesouros mais valiosos que o homem possui. Amados, então prepare o seu coração, porque nós vamos trazer uma palavra de fé aqui nesta noite. A fé sobrenatural opera o impossível e remove montanhas humanamente intransponíveis. A fé provoca o sobrenatural de Deus em nossa vida. A fé sobrenatural não é negar a fraqueza humana, pelo contrário, é reconhecer as limitações humanas, porém é acreditar que há um Deus que pode tudo fazer. Abraão sabia das limitações físicas de seu corpo fragilizado por causa da velhice, porém continuou acreditando no Deus que faz o impossível acontecer. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Eu disse aos queridos e amados irmãos que nós vamos meditar na palavra de Deus, que tem como tema 10 promessas da fé. E para isso, queridos, nós vamos estar lendo no livro de Mateus. Mateus está depois de Malaquias, e Mateus está antes de Marcos. Nós vamos estar meditando em Mateus, capítulo de número 17 e o versículo de número 20. Nós vamos estar vendo então 10 promessas da fé. Neste texto bíblico, aprenderemos acerca das 10 promessas da fé. A primeira promessa da fé: nada é impossível. Está escrito em Mateus capítulo 17 e o versículo de número 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Queridos, uma certa feita eu comentava que eu não conhecia o grão de mostarda e que tinha um interesse muito grande em conhecer o grão de mostarda, por se tratar de um grão mencionado nas Escrituras Sagradas, por se tratar de um grão em que Jesus mencionou ele como referência da fé, para que o milagre de Deus aconteça na minha e na sua vida, para que o milagre de Deus aconteça na vida dos cristãos, dos seguidores de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então mencionei um dia na igreja que eu tinha um interesse muito grande em conhecer o grão de mostarda, e para minha surpresa, passado alguns dias, o presbítero aqui da igreja, o nosso querido irmão José Eduardo, ele ouvindo eu falar que eu queria conhecer o grão de mostarda, ele então, em um determinado dia, ele veio a um culto e ele trouxe alguns grãos de mostarda para me dar e para que eu viesse conhecer. E para minha surpresa,
ele trouxe aqueles grãos de mostarda. Posso dizer que eram muitos, eram vários, mas eles são tão pequeninos que ele trouxe dentro de um papel de bala. Ele colocou dentro daquele papel de bala, acredito que uns 50 grãos de mostarda. E quando eu abro aquele papel embrulhado e olho e vejo aqueles grãos tão minúsculos, tão pequeninos, como que um grão de areia, talvez até menor do que um grão de areia, eu fiquei impressionado com aquilo e passei a analisar e refletir na palavra em que Jesus Cristo falou em Mateus 17:20: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Queridos, em o livro de Lucas, capítulo 1 e o versículo 37, está escrito: porque para Deus nada é impossível. Então, amados, das 10 promessas da fé, a primeira promessa da fé: nada é impossível. Eu não quero saber o problema que você está passando, eu não quero saber a doença que você está enfrentando. Eu só quero que você saiba de uma coisa nesta noite: que para Deus nada é impossível. Louvado seja o precioso nome do Senhor. E se você tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, essa doença, ela vai ter que sair da tua vida, essa doença vai ter que se retirar do teu corpo, este problema que te afronta, ele vai ter que sair da tua frente e deixar o caminho livre para você passar pelo poder da fé e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o preciosíssimo nome do nosso Deus. A segunda promessa da fé: todas as coisas, em Mateus capítulo 21, versículo 21 e o versículo 22, está escrito: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Querido, aqui estamos diante de uma afirmação do próprio Senhor Jesus Cristo, quando a Bíblia nos diz que Jesus, passando por um caminho, ele se deparou com um pé de figueira e ele desejou comer dos frutos daquela figueira, e não vendo nenhum fruto sequer naquela figueira, Jesus então dirigiu palavras de autoridade e poder contra aquela árvore, contra aquela figueira, e a Bíblia nos diz que imediatamente aquela árvore se secou. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Então, por isso que Jesus cita aqui no livro de Mateus capítulo 21, quando ele diz: se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E aí ele diz então: e tudo quanto pedirdes em oração
crendo, recebereis. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Não é somente orar, os crentes precisam aprender isto, que a oração, para que ela surta efeitos, ela precisa ser feita uma oração com fé e acreditando no Deus ao qual nós estamos nos dirigindo. Então por isso Jesus nos orienta dizendo: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se você buscar a Deus com fé, com confiança, com convicção, sabendo que você está se dirigindo ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que criou tudo que existe na órbita planetária, você com certeza possuirá a resposta das suas orações e terá a bênção de Deus na sua vida. A terceira promessa da fé: tudo o que disserdes. Está escrito em Marcos capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 24, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo o que disserdes, louvado seja o precioso nome do Senhor. A terceira promessa da fé, queridos, é tudo o que disserdes. Por isso que está escrito: louvado seja o precioso nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus diz: vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amados, uma certa ocasião, os repórteres entrevistando a rainha Elizabeth, que hoje está com quase 100 anos de idade, ela disse a um repórter que o entrevistou, ela disse que ela tinha mais medo de um crente humilde, de um homem humilde, de uma mulher humilde, que morasse em uma choupana, que morasse em uma casa humilde, em um casebre humilde. A rainha disse: eu tenho mais medo, eu tenho mais temor, eu tenho mais respeito a um homem ou uma mulher humilde, debaixo de um telhado em uma casa humilde, que ora ao seu Deus com fé, que tem uma crença em Deus, uma fidelidade em Deus, e que ergue a sua voz em oração a Deus. Eu tenho mais respeito a uma pessoa assim do que a um forte exército armado. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Então veja a importância de um homem humilde, de uma mulher humilde, de uma pessoa humilde que mora em um casebre, em uma casa humilde, mas que tem uma vida de intimidade, uma vida de afinidade com Deus. Louvado seja o precioso nome do Senhor. A quarta promessa da fé é a salvação. Em João capítulo de número 3 e o versículo de número 16, é o texto central da Bíblia, é o capítulo
capítulo e o versículo central da Bíblia Sagrada, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a quarta promessa da fé é a salvação. Queridos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 12, está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, a salvação ou a vida eterna é a maior dádiva que o ser humano mortal pode ter. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Então, por isso que a quarta promessa da fé é a salvação. Em João, capítulo de número 17 e o versículo de número 3, está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, para ir a Deus não há atalho. Louvado seja o nome do Senhor. Para ir a Deus não há atalho. Para ir ao céu não há atalho. Só tem um caminho que leva o homem até Deus, que conduz o homem às mansões eternas, que conduz o ser humano salvo, o lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Só tem um caminho. Louvado seja o precioso nome do Senhor. E este caminho está escrito em João, no capítulo 14 e no versículo de número 6, está escrito: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Se alguém quiser herdar a vida eterna, se alguém quiser ter certeza de salvação, tem que entrar pelo caminho verdadeiro, e este caminho verdadeiro é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu em uma cruz, derramou o seu sangue inocente para nos dar o perdão dos nossos pecados. Queridos, em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 13, está escrito: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando-a
atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam prescrutar. Queridos e amados, os anjos desejaram pregar o Evangelho, os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus escolheu a nós, seres humanos, homens falhos, homens com defeitos, homens com erros. Deus nos escolheu para que nós anunciasse o Evangelho da salvação. A quinta vamos agora para a quinta promessa. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. A quinta promessa é a promessa da fé. Glórias ao nome do Senhor. Das 10 promessas da fé, vamos agora ver a quinta promessa da fé: necessidades diárias. Em Mateus 6, versículos 7 e 8, o 25 e o 26, está escrito: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhos peçais. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Queridos, as nossas necessidades diárias, elas não devem, louvado seja o nome do Senhor, servir, queridos, aleluia, para trazer a nós preocupações, porque Jesus disse: olhai para as aves que não plantam e não colhem, e o vosso Pai Celestial as sustenta. Então, meu amado, vamos aprender com as promessas da fé a confiar mais em Deus, a crer mais em Deus, a esperar mais em Deus, porque Ele é o Deus que provém as aves, e Ele proverá para os seus filhos. A sexta promessa da fé, louvado seja o nome do Senhor, é vitória na vida cristã, ou seja, vitória na vida espiritual. Em Romanos 1:17 está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Em Abacuque capítulo 2 e o versículo 4, parte B, está escrito: mas o justo viverá pela fé. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, parte B, está escrito: porque o justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 10 e o versículo 38 está escrito: todavia o justo viverá pela fé, e
se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Louvado seja o precioso nome do Senhor. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz Deus. O homem e a mulher de Deus, que vive em meio a um mundo de tantas lutas, de tantos problemas, de tantas dificuldades, em meio a uma pandemia mundial, o justo não pode retroceder na fé, ou seja, não pode voltar para o Egito, não pode enfraquecer na fé e desviar-se do caminho da verdade, do caminho da vida, que é Jesus Cristo. Porque se o justo desviar-se do caminho da verdade, a alma de Deus não terá prazer nele. Louvado seja o nome do Senhor. A 7ª promessa da fé é acesso a Deus. Em Romanos capítulo de número 5 e o versículo 2 está escrito: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 18, está escrito: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ou seja, por ele ambos temos acesso ao Pai. Por ele quem? Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse: ninguém vem, porque Jesus está no Pai, o Pai está no Filho, e o Espírito Santo faz parte da Trindade divina. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Em Efésios capítulo 3 e o versículo de número 12 está escrito: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele Jesus Cristo, nele o unigênito, o Filho de Deus. Louvado seja o precioso nome do Senhor. A 8ª promessa da fé, o Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 14, está escrito: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Em 1 Coríntios 12, versículo 1 a 3, está escrito a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo de número 3 diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou maldito para Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Glórias ao Senhor. A 8ª promessa da fé é o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo. Antes dele ascender ao céu, depois da sua ressurreição, esteve por um período de 40 dias entre os seus discípulos, e ele disse a eles: vão para Jerusalém, vai ao cenáculo, fiquem lá em oração, fiquem lá orando, buscando ao Pai, que eu vou para ele
ele, mas eu vou rogar ao Pai para que ele vos envie o Espírito Santo Consolador, para que fique convosco até os confins dos séculos, e não vos deixarei órfãos. Jesus se preocupou com os discípulos, Jesus se preocupou com os cristãos em todo o globo terrestre, para que nós, com a ida dele para o céu, nós não ficássemos como órfãos aqui na terra. Então ele rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo Consolador para habitar na minha e na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. A nona promessa da fé é promessas cumpridas. Queridos e amados, em Hebreus capítulo 6, está escrito no versículo 12 do capítulo 6 de Hebreus: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 17, versículo 17 e a parte B, está escrito: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Então aqui nós estamos vendo o texto em que Deus fala com Abraão e Sara, e promete a Abraão com 100 anos, Sara com 90, que lhe daria um filho. E aí temos então as promessas cumpridas na vida de Abraão e de Sara, com o nascimento de Isaque. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, é a 10ª promessa da fé. Estamos chegando para o final desta ministração, a cura do corpo. Em Tiago capítulo 5 e o versículo 14 a versículo 16 está escrito: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Chegamos, amados, ao final desta ministração, mas antes eu quero aqui mencionar mais algumas pessoas que mandaram a sua mensagem e que estão participando desta transmissão nesta noite. Quero agradecer a irmã Ausélia Alves, que está também fazendo parte desta transmissão, e que Deus abençoe a irmã Ausélia Alves e a toda a sua família. Quero agradecer ao nosso irmão Joel Zeni Cordeiro, que também está fazendo parte desta transmissão. Quero agradecer a sua esposa Loana, que também está assistindo esta live. Que Deus abençoe grandemente a vida deste casal, nosso querido Joel Zeni Cordeiro e esposa Loana. Quero também agradecer, amados, a mais irmãos. Estamos vendo aqui a participação dos nossos queridos irmãos que estão fazendo parte desta transmissão desta noite. Para nós constitui-se uma alegria muito grande. Irmã Ivonete Magalhães, Deus abençoe ali na cidade de Arapongas. O meu querido irmão Rogério Oleriano, a sua esposa irmã Meire. Que Deus abençoe seu filhinho Ítalo. Deus abençoe grandemente a
todos os queridos e amados irmãos que estão fazendo parte desta transmissão. Chegamos ao final dos nossos agradecimentos e agora, antes de terminarmos esta live, quero ministrar a oração da fé, a oração de milagre em favor de todos os nossos irmãos ouvintes e que estão assistindo esta transmissão. Você que está com um problema de saúde, põe a mão sobre o local onde está a doença. Se você sente dor na cabeça, põe a mão na cabeça. Se for a mão no tórax, põe a mão sobre o tórax, sobre o coração, sobre os pulmões, sobre o estômago, aonde for, na perna, que você sente o problema da enfermidade, entre pela fé agora no santuário de Deus comigo e receba o teu milagre. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho, a tua palavra diz, Senhor, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e assim sucederá. Eu, pelo poder da fé, como ministro de Deus na terra, eu ministro a cura divina para os lares, eu ministro cura divina para as famílias, eu ministro a cura divina para este servo, para esta serva, eu ministro o milagre para aquele irmão que está na UTI e que foi pedido a oração aqui, Senhor, nesta live. Deus, visita a UTI daquele hospital, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e restaura a saúde do teu filho, dê a ele vida e vida com abundância. Agora, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas que estão nos seus lares orando com fé, meu Senhor, alcança eles com a saúde, alcança eles com o milagre, com a bênção, com a cura. Dê aos teus filhos saúde com abundância, vida e vida com abundância, para a glória do teu nome. Nós te suplicamos, Deus, e declaramos a todos curados, abençoados, que todos sejam alvos do milagre agora, em o nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, chegamos ao final de mais esta transmissão. Voltaremos neste mesmo dia e horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.